Hoje nós viemos conversar sobre o homem e seus símbolos. O homem e seus símbolos é o título do último livro de Carl Gustav Jung. Quem foi Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung foi um psiquiatra, nasceu em 1875, se formou como psiquiatra em 1900, com a idade de 25 anos. Em 1918, Jung renuncia ao cargo de presidente da Sociedade de Psicanálise. Se afasta de Freud, entra no seu processo pessoal, faz muitas investigações a respeito das construções medievais, das tradições medievais. Depois ele vai aos Estados Unidos, vai à África, faz investigação com os indígenas, vivendo de maneira tribal, até que ele chega à sua própria psicologia, chamada de psicologia analítica. É uma psicologia que hoje conta com mais de 1.200 psicólogos em todo o mundo, e Jung se tornou praticamente o papa dos alternativos, se é que a gente pode falar assim. Não é um tarólogo que não cite Jung, ele escreveu o prefácio da tradução mais conceituada do I Ching, ele fez vários trabalhos ligados à cultura chinesa, e no final da sua vida ele se dedicou aos gnósticos, escrevendo os 7 sermões aos mortos. Uma pessoa que teve uma vivência muito intensa e, evidentemente, em períodos diferentes da vida dele, ele falou coisas diferentes. Certamente, nos 8 anos que ele era o principal discípulo do Freud, presidente da Sociedade de Psicanálise, ele não estava falando nem de gnósticos, nem do segredo da flor de ouro dos chineses, nem do I Ching, nem dos símbolos universais. Então, nós temos que ver Jung no seu próprio processo de desenvolvimento. E a culminação da sua carreira foi exatamente o livro O Homem e seus Símbolos, o último livro publicado por Carl Gustav Jung. Na verdade, ele é uma publicação pós-mortem. Tem uma história bem interessante. Jung foi procurado por um jornalista da BBC de Londres que queria apresentar a sua psicologia ao mundo e queria fazer uma série de vídeos apresentando a sua psicologia ao mundo. E Jung se recusou e teve um sonho. Nessa noite que ele conversou com o jornalista, ele teve um sonho que o fez mudar de ideia. Jung sonhou que, em vez de sentar-se no seu escritório para falar a ilustres médicos e psiquiatras do mundo inteiro que costumavam procurá-lo, estava de pé num local público, dirigindo-se a uma multidão de pessoas que o ouviam com extasiada atenção e que compreendiam o que ele dizia. Então nós podemos concluir que, na prática, a sua recusa se devia ao fato de que ele achava que ninguém ia entender que o seu trabalho era dirigido apenas a profissionais da psiquiatria e da psicologia. Mas quando ele tem esse sonho, que estava num local público, que as pessoas ouviam com extasiada atenção e compreendiam o que ele dizia, então ele compreendeu que o seu trabalho tinha valor para o grande público, não apenas para profissionais
da área da saúde psicológica. Então, ele cedeu, resolveu gravar essa série de programas apresentando a sua psicologia ao mundo. Esses programas depois foram degravados, escritos e publicados com o título O Homem e Seus Símbolos. Só que nesse meio tempo, Jung faleceu, os seus seguidores mais próximos completaram o trabalho e publicaram essa obra póstuma chamada O Homem e Seus Símbolos. Então, se nós falamos de símbolos, vamos procurar analisar o que é o simbolismo. Jung diz: uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado. Ou seja, quando uma imagem representa algo. Isso é muito comum nas piadas. A piada é engraçada exatamente porque você entendeu, mas eu não disse. Então você captou a ideia, mas o que está dito vai até um certo ponto. As imagens, por exemplo, essas carinhas que a gente vê na internet ou nos celulares, tem um trocinho redondinho, com dois olhinhos, um narizinho, a boquinha viradinha para cá, quer dizer que o sujeito está sorrindo, a boquinha viradinha, o traço invertido como uma meia circunferência para baixo, quer dizer que a pessoa está triste. Quer dizer, são símbolos que nós já estamos muito acostumados com eles. Ao ver um risquinho de uma meia circunferência para baixo, nós não estamos vendo na nossa frente uma pessoa com mau humor. Mas a gente já sabe por aquele símbolo o que aquilo significa. Jung diz: o homem produz símbolos inconscientemente e espontaneamente na forma de sonhos. Nós vamos ver mais tarde que o trabalho de Jung não se resumiu apenas à interpretação de sonhos, embora os sonhos eram, por assim dizer, o carro-chefe da sua psicologia. Era o que ele entendia, o material mais fidedigno da expressão do inconsciente. Embora essa expressão do inconsciente não se dê unicamente pelos sonhos. Essa expressão se dá de várias outras formas. Quando nós desenhamos, a maneira com que nós nos vestimos, a maneira com que nós nos expressamos. O homem e seus símbolos, simbolismo. O que é o simbolismo? Jung define o símbolo como uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado imediato. E ele esclarece que o homem produz símbolos inconscientemente e espontaneamente na forma de sonhos. Na verdade, os sonhos não são a única maneira de expressão dos símbolos, mas se configuravam praticamente como o carro-chefe da psicologia de Jung. Os símbolos, eles podem ser naturais ou culturais. Então vamos tentar analisar essa diferença. Jung nos esclarece exatamente nesse livro, O Homem e Seus Símbolos, que muitos sonhos podem ser interpretados com o auxílio do sonhador, que providencia tanto as associações quanto o contexto da imagem onírica, por meio da qual podemos explorar os seus aspectos. Então, esses símbolos que são interpretados com o auxílio do sonhador, onde o sonhador providencia
associações e o contexto no qual aquela simbologia se deu são chamados símbolos naturais. Os símbolos culturais, por outro lado, são aqueles que foram empregados para expressar verdades eternas e que ainda são utilizados por muitas religiões. Nesse sentido, é bem interessante uma lembrança de um livro que depois virou um filme chamado Eram os Deuses Astronautas, em que o indivíduo defendia a tese de porque símbolos muito antigos foram encontrados na China, na Ilha de Páscoa, nas pirâmides do México, nas pirâmides do Egito, no Peru, em civilizações que não tinham contato entre si, porque o mundo naquela época não era um mundo globalizado. Então, ele concluiu que os deuses deviam ser astronautas, porque eles voavam de disco voador, levando os símbolos de um lado para outro. E nós vamos ver que a interpretação de Jung nesse sentido é completamente diferente. Ele chegou à conclusão que há uma fonte comum, uma fonte psicológica, de onde esses símbolos emanam. Se nós formos usar o linguajar teosófico, nós vamos chamar isso de alaia, a mente universal. Mas Jung chamou de outra forma. Jung chamou de inconsciente coletivo. Os símbolos, eles se baseiam no princípio hermético, ou o princípio das correspondências. E esse princípio hermético diz o seguinte: o que está embaixo é semelhante ao que está em cima. O que está fora reflete o que está dentro. As manifestações em todos os níveis são regidas pela lei das correspondências. E nesse sentido, é muito interessante o trabalho de Geoffrey Hodgson, quando ele fala da interpretação do seu livro A Sabedoria da Bíblia Sagrada, onde ele fornece as chaves de interpretação da Bíblia. E é muito interessante, quando eu li essas chaves de interpretação, eu percebi que elas servem também para os sonhos. Daí a gente conclui que a própria Bíblia está escrita numa linguagem simbólica.